Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu recebo o artista visual Josimar Nalesso, que nasceu, vive e trabalha em Marechal Floriano até hoje. É formado em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tem uma pesquisa em pintura, desenho, gravura e ele parte de casas vazias para falar da memória e explorar esse espaço, e é por aí que eu quero começar minha conversa com você. Josimar, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigado, Flávia. Muito obrigado pelo convite, né? Poder participar, poder falar um pouco do meu trabalho, né? E essa oportunidade que os artistas têm de poder vir aqui, falar um pouco do trabalho, poder ser entrevistado, que isso é bem bacana, né? Eu acho que é bom que isso volte a circular, né? Aqui em Vitória, aqui no estado, que faz um pouco de falta, né? Sim. Há um tempo nós tínhamos bastante entrevistas com os artistas que iam expor, né? Matérias diferentes, e isso um pouco ficou perdido, assim. A ideia é a gente fazer um registro desse momento contemporâneo e conversar com os artistas que estão produzindo, né? Sim. E eu queria saber de você, casas vazias. Sim. Por quê? Da onde que começa? Então, eu sempre procurei muito entender meu trabalho, né? Eu passei por uma época pintando figuras humanas e eu não conseguia entender o que aquelas figuras me diziam, sabe? E eu sempre sentia um silêncio muito grande no meu trabalho, até hoje ainda sinto, né? Mas aí, com o tempo, eu comecei a perceber que a casa, ela era mais frequente no meu trabalho. Ela aparecia de uma maneira mais sutil, mas sempre aparecia. E com o tempo, né, fazendo universidade, conversando com os professores, um professor me falou, você tem uma coisa com a casa, né? E aí quando ele falou isso para mim, tudo se abriu, assim, acendeu uma luz, eu consegui entender uma boa parte do que eu sempre buscava, né, no meu trabalho, que era entender aquelas formas, aqueles objetos, né, as passagens de planos, eu consegui entender um pouco isso. Quando ele me disse essa frase, então eu comecei a buscar melhor, entender melhor e produzir melhor. Uhum. Até então você não tinha se dado conta? Não, eu não tinha me dado conta que a casa... Só vinha se repetindo esse padrão ali? Isso. A casa era recorrente, mas eu não enxergava ela. Eu acho que talvez pela busca mesmo e incessante, mas eu senti esse silêncio no meu trabalho, assim, né? Eu não conseguia compreender muito, mas eu entendi que o silêncio era algo que já era latente, assim, que já era frequente, pelo menos pelo que eu percebia dos desenhos, das pinturas. E aí depois que você tem esse retorno do professor, isso foi durante a universidade mesmo? Foi durante a universidade, foi. E quando eu tive esse retorno, meu desenho começou a ficar muito mais fluido, muito mais solto, mais à vontade, né? E aí essas casas foram tomando mais conta da minha vida, assim. E eu fiquei muito tempo produzindo esses desenhos no meu ateliê, que é em Marechal. E chegou um momento que eu não queria mais produzir dentro do ateliê, eu queria ir para dentro de uma casa. Eu não queria falar de uma casa estando no meu ateliê, estando fora desse ambiente. Então essa ideia me bateu, eu quis entender melhor e eu procurei muito uma casa, né? E achei essa casa no interior de Marechal, né? Uma casa que fica no meio do nada, assim. Eu acho que a gente tem a imagem aí, se a gente no meio conseguiu, do nada não, na verdade é no meio do tudo, né? Ela fica em volta de matas, pastos, né? E essa casa é sozinha ali, você não tem ninguém perto, não tem vizinhos perto. Essa casa, ela é maravilhosa. Então você vive, e quando eu fui para esse lugar eu vivi, eu me transportei para um passado assim que eu não vivi, que não era meu. Mas eu fui muito convidado, eu me senti muito convidado para entrar nessa casa. É como se essa casa tivesse me chamado, assim. Uhum. Não é uma questão espiritual, não sei também, né? Mas eu me senti muito convidado para estar nessa casa. Eu visitei várias casas, não me senti muito à vontade, né? Mas nessa foi, assim, um encontro. E você
chegou a morar lá ou você ia lá só para trabalhar? Eu ia para trabalhar. Então você fez uma residência artística isso. Que você criou. Praticamente, eu penso também como residência, mas eu penso como um objeto do meu trabalho. Sim. Né? É o espaço do meu trabalho, é como se eu estivesse dentro da minha própria pintura, estando dentro dessa casa. Então, aí eu comecei a entender melhor, eu comecei a investigar esses espaços, limpar o espaço. Quando eu limpei o espaço, eu entendi que tinha várias marcas, não era só a arquitetura, tinha memória nela que foi deixada, tinha memória da própria casa, né, do tempo. E isso tudo foi fazendo parte do meu desenho, foi fazendo parte das minhas pinturas. Quando eu ia para lá, eu passava uma semana, às vezes 4 dias, às vezes poucos dias, às vezes 15 dias. Dormindo lá? Dormindo. E nessa casa, ela é totalmente vazia, assim, tinha só uma cama super antiga, assim, eu acho que deu quase centenária, essa casa é centenária. E tem um fogão a lenha e tinha energia na época, tinha acabado de colocar energia na casa. Os utensílios, o banho, era tudo do lado de fora da casa, numa bica, que caía numa lagoazinha, então eu tomava banho ali, lavava os utensílios ali naquele mesmo lugar. Quando dava problema na água, eu andava para dentro da mata para desentupir o canal d'água, era bem... eu acho que os moradores daquela casa viveram ali. Agora eu acho interessante pouco, pensar, né? e assim, estou assumindo isso, né? Que você não se interessou em entender exatamente o que aconteceu ali, ou saber da história, ou você chegou a entrar um pouco mais nessa... Não. Estou falando da memória dessa casa, Sim. Porque me parece que tentar voltar a algo não é muito a questão do seu trabalho, Não. era a partir do que a casa estava te dizendo naquele momento. Então, acho que você estava mais interessado naquelas marcas. Sim. E a partir dali você contar uma narrativa sobre isso. Foi dessa forma. Eu nunca pesquisei a história dos moradores. Assim, eu sabia deles, né, que eram 3 irmãos que nunca se casaram, viveram sempre ali até morrer, né? Mas eu não pesquisei muito a história deles, assim, o que acontecia naquele espaço. Não era muito meu interesse. Meu interesse era entender o que a casa estava me dando, o que ela estava me fornecendo, assim, o que eu podia fazer com o que ela me dava. Né? Então, foi a partir disso que Deixa a casa falar, né, pouco. Eu deixei a casa falar. A gente falou um pouco disso, né, desses objetos que a gente... Como é que eles... O que eles fazem à noite, né? Como é que eles se acomodam? Acho que tem uma coisa no inanimado que tem vida também. Sim. E talvez isso que você busque também. Foi bem isso, assim, deixar esse lugar me dizer algo, assim. Sim. Que era o que eu queria para esse trabalho, né? Como eu estava produzindo só no ateliê, eu queria ir para dentro de um lugar. Então era buscando exatamente isso, né? Deixar esse espaço me trazer essas informações. Isso aí eu não fazia ideia do que seria, né? Ir para um lugar desse. Mas a primeira noite lá, a primeira semana foi muito... Eu fiquei um bom tempo sem produzir, só compreendendo mesmo, investigando, vivendo, sim, sabe? Sem muita pressão de nada. E foi durante a faculdade que você fez isso? Foi durante a faculdade. Entendi. Foi no final do curso, eu fiz uma exposição dentro desse espaço, dessas pinturas, que foi na Gailda, na Galeria de Arte da UFES. E você sente que aí você deu uma virada? Me conta um pouquinho, assim, como é que esse momento de entrar nessa casa, ela te coloca de frente com o seu trabalho também, assim? Foi onde eu tive compreensão um pouco melhor. Não tenho toda a compreensão do meu trabalho, mas eu compreendi ele melhor, né? Eu entendi o porquê. E eu sempre morei em casas antigas, casas de colonos, assim, né? Eu nasci dentro de uma casa parecida com essa, né? Um pouco menor, assim. Mas meus irmãos nasceram dentro de uma casa, assim, a gente foi como parteira, né? Eu acho que foi minha avó que fez meu parto ainda. Então, tudo que acontecia nesses espaços, eu via desde criança acontecendo dentro de uma casa, sabe? Uma casa antiga. As luzes, poucas luzes às vezes que entravam, né?
De manhã, quando estava tudo escuro ainda, porque aquela luzinha do sol entrando na casa e eu via uma nuvem passando no chão, isso para mim sempre foi muito comum. E tudo isso reflete no seu trabalho, que eu estou ouvindo você contar aqui, parece que eu estou vendo a sua tela, assim, a gente podia ver algum trabalho, porque a gente vai mostrando isso e quem está assistindo e vendo a gente também consegue ter essa percepção, porque parece que você busca essas sutilezas, né, do que você... E para mim sempre foi muito comum ver essas nuvens dentro da minha casa, o sol dentro da minha casa, essa projeção da imagem que eu não entendia, né? Eu nunca parei não tinha pensado ainda sobre essas imagens entrando na casa. Mas teve uma manhã que eu acordei nessa casa, que é em Suído de Baixo, nome da localidade, e eu vi esse sol no chão de madeira, com a nuvem passando, assim. Aí, quando eu vi aquilo, eu lembrei de todas as vezes que eu tinha percebido isso. E aí eu pensei, caramba, a imagem vem toda para dentro da casa. Não é só a memória que a casa tem. Né? Esses desenhos, essa paisagem toda que tem em volta dessa casa, ela entra para dentro desse espaço vazio. Então se projeta ali dentro, né? Como se fosse um grande cérebro, né? A caixa preta da fotografia, ela é assim, né? O estudo da caixa preta, aliás, a câmera fotográfica, ela faz isso. A nossa visão é assim, né? A gente enxerga, a luz joga essa imagem para dentro da gente e a gente processa ali de uma certa forma. Então, quando eu percebi que a paisagem vem para dentro da casa, meu desenho mudou um pouco mais, ele cresceu um pouco mais, assim. Eu comecei a trazer a paisagem para dentro da casa. Eu comecei a pensar que tudo é possível, né, dentro dessa pintura. Toda a imagem, né, os animais passando em volta e os animais entrando nessa casa, né, são possíveis. E aí você, nesse tempo, você produz mais pintura e desenho ou você já estava na escultura? Porque são os suportes que você... Já estava na escultura também. Quando eu trabalho o desenho e a pintura, geralmente os desenhos... As luzes, nessa pintura, por exemplo, tem essa cadeira, né? Acontece esses desenhos na pintura que eu trago ele para a escultura depois. Eu não penso na escultura, né? Eu penso no desenho que vai acontecer e de vez em quando acontece um desenho que pode provocar uma ideia de trazer isso para... Vamos voltar naquela imagem anterior, aquela azul, para a gente, porque isso vai poder dizer um pouquinho, né? Sim. Você tem uma tridimensionalidade na sua própria pintura, né? Por isso que talvez você pense... Eu penso dessa profundidade, eu penso um pouco sobre essa questão do ir além, não sei se do ir além, né? Mas de mostrar espaços. Eu estou dentro de espaço que tem camadas, né? Então eu gosto de pensar nessa profundidade, de pensar em criar essas camadas. E o diálogo dentro fora, né? Porque você está olhando para esse dentro, mas também deixando o que está fora entrar, tentando... Essa paisagem, essas nuvens, e tem uma linha do horizonte no fundo, que tem um barco, né? Então eu fiquei muito à vontade de trazer a paisagem para dentro da casa, porque eu sei que ela entra numa casa, nesses espaços. Então, eu sinto necessidade de fazer isso, né? Quando você tem uma informação de alguma coisa, como que você vai viver sem deixar ela aparecer, né? Aqui é um objeto também que ele veio a partir de uma pintura, uma tela pequenininha, que apareceu essa cadeira e depois eu fiz essa cadeira, ela é pequena, deve ter uns 30 centímetros. E você vê que esses objetos que você vai construindo na tela, depois eles saltam, né? É como se você pensasse alguns elementos que você constrói na tela para depois trazer ele para uma versão tridimensional também. Você faz isso com a cadeira, você faz isso com a própria... Essa daí que estava no Memórias do Futuro, né? Exposição no Palácio Anchieta, que você pinta lá dentro mesmo, né? Nesse momento a gente fui eu mais 3 artistas, né? André Falqueto, o Luciano Feijão e a Juliana Pessoa. E nós ficamos no Palácio Anchieta produzindo, né? Nós 4 ficávamos ali
né, tempo integral, assim, produzindo. E como é que foi, assim, porque me parece que a sua produção é solitária, você... Tinha barulhos. Então, como é que foi fazer esse trabalho? Tinha pessoas passando, mas eu me dei bem, assim, com a questão dos barulhos, com as pessoas ali passando, conversando. Porque quando eu produzia no meu ateliê, sempre tinham amigos perto. E eles gostavam de ficar ali me vendo pintar, então eu sempre fiquei muito à vontade. Claro que eu prefiro pintar sozinho, né? Mas eu fico muito à vontade também quando tem alguém conversando ou me assistindo a pintar. Essa cadeira ela surgiu a partir daquela pintura azul. Isso que eu estou falando, porque você é como se você cirurgicamente pensasse algum elemento do seu trabalho. Sim, e ela não é um caixotinho de madeira, ela é uma tela. Pois é. Ela tem o chassi por trás dela, em formato de cadeira, e depois eu venho com o tecido por cima e faço a imprimação e trabalho a pintura. Então ela é uma tela em objeto, ela é uma pintura objeto. Assim. Ela tem acho que ela tem 1,70 m mais ou menos. Não, muito interessante. E aí me conta mais, assim, como é que é, porque assim, quando você fala no silêncio, isso me chama atenção, porque eu acho que é difícil hoje, né, você conseguir silenciar. Sim. Não, sempre nós vamos ter ruídos, né? A gente, assim, eu tô falando silenciar até internamente, sabe? Porque mesmo naquela casa você tem barulhos. Tem. A natureza, ela é estrondosa, sim, os ventos, as folhagens. Você ouve tudo, inclusive, num movimento desse, né, solitário. E os nossos barulhos internos, né, as nossas discussões internas, assim, que são infinitas. Mas eu acho que tem um lugar de preservação que a gente está perdendo hoje, de um silêncio interno, apesar dos ruídos, que talvez seja essa quietude que você busca. Isso me interessa, assim, pensar, porque você tem essa... Eu até tenho na conversa essa com busca. você dá para sentir o seu silêncio, mesmo você falando, entende? Eu não sou uma pessoa sozinha, mas eu sinto necessidade de ficar sozinho, né? Eu moro só, eu gosto muito desse momento de chegar em casa e poder ficar sozinho em silêncio. Isso para mim é super importante, assim. Né? E indo para essa casa, o silêncio era muito maior ainda. Eu não conversava com ninguém, não ligava, lá pega o telefone, mas não ligava assim para ninguém. Então era só eu e o silêncio, né? E os bois que andavam em volta da casa. Então, eu sempre busquei por esse silêncio, assim, me faz bem, assim, poder ficar só e ficar em silêncio. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, durante esse processo, estou falando ainda do museu, do palácio, você teve medo de falhar? Existe esse medo de falhar? Tive. Tanto eu tive medo porque o trabalho que está por baixo desse que ficou pronto era outro. Né? Vamos voltar na imagem? Vamos. Porque eu acho que é bom da gente falar vendo, assim. Ele era outro trabalho, ele era um trabalho verde, que eu estou nos pigmentos verdes, também estou fazendo uma pesquisa nesses pigmentos verdes, né? Até então eu sempre usei azul ou vermelho mais forte, assim. A que está com a cadeira, a outra que está até ali a cadeira, assim, a gente vai conseguir ver melhor. Isso. Esse, tem ele sozinho também. Então esse trabalho ele tem 2,30 metros de altura. Grande formato. Então tinha uma tela, você apagou. Tinha uma outra pintura por trás. E faltando poucos dias assim para a abertura da exposição, eu também não tive medo de fazer outro trabalho. Porque eu sabia que ele ia nascer assim. Mas tive medo de falhar, tive medo de não fazer um bom trabalho, né? O outro que tinha era um trabalho muito bonito, eu tenho ele guardado, a fotografia dele só. Mas ele estava muito suave, parece que eu não tinha incorporado o Palácio Anchieta. Eu tinha incorporado a exposição, a Memórias do Futuro, as pessoas, as fotografias que estavam ali. Eu tinha incorporado melhor, né? Tinha uma fotografia de um homem cheio de cadeiras na cabeça, assim, eu achei fantástico aquilo. E eu estava do lado dela, né? Eu desenho cadeiras, né? E ficava todo dia vendo aquelas mesmas cenas, isso introjeta, isso entra... Mas ele ficou um trabalho muito suave para essa sala que tinha muita força. Aí eu subi numa escadinha, comecei a lavar o trabalho todo, aí o trabalho desceu todinho, assim.
né? Ele é esticado num tecido, né? Então eu lavei e o desenho ficou um fantasma desse desenho por trás desse. Interessante. E ficou muito bonito porque eles fizeram uma filmagem desse momento, né? Eu tirando esse desenho que já existia para começar um outro, então ficou bonita a filmagem ali de ficou todo mundo linda aquela fazendo, imagem, eu vi essa cena. aquele barulho de água. Sim. Ficou muito bom. Isso é o trabalho também. É. E aí eu comecei de novo esse trabalho, né? Eu comecei de novo a produção. Aí eu olhei mais ainda para o espaço do Palácio Anchieta. Eu incorporei melhor, eu acho. E eu gostei, eu acho que o trabalho ficou melhor também. Né? E é isso que você fala, porque isso é coerência para mim, sabe, Josemar? Porque você poderia ter entregado aquele. Poderia. Você poderia ter entregado aquele. Mas quando você fala que você tem essa escuta desse espaço, que você quer deixar essa paisagem entrar também, faz sentido você ter lavado essa tela para poder deixar ela entrar. Faz todo sentido, sim. E pela insegurança, né, de eu usar um pigmento que eu ainda não tenho muita certeza dele, né, de usar uma cor que eu ainda não tenho muita certeza do que eu quero dessa cor, né. E você trabalha mais com azul? Com azul. Você não... Influência da Casa de Suído. Né? A Casa de Suído ela está presente sempre, mesmo depois de eu não frequentar tanto mais lá. Ela está presente em todos os trabalhos que eu faço. Ela ficou em mim, assim. Eu tive uma conexão muito forte, né, nesse lugar. Né? E depois que eu saí desse lugar, parece que também os objetos eles se tornaram... A casa, eu comecei a ver a casa por fora e não por dentro. Né? Tem uma maquete da casa também que eu faço, que é um projeto que eu quero fazer, é super grande, né? Não sei se um dia eu vou conseguir concluir, que é fazer uma tela gigante em volta dessa casa e desenhar a casa que está ali embaixo. Trazer essa casa lá na natureza, de repente vai virar um objeto desenhado, né? Com todas as linhas, assim, com todo o desenho dela. Mas ela vai... o pensamento é fazer um desenho dessa casa por cima de uma tela. Cercar ela todinha. Me parece que é uma estrutura fundante, isso te funda de alguma forma ali, quando você passa esse tempo nessa casa. Sim. E ela não deixa de comparecer. Então, tudo que você for fazendo são desdobramentos desse... E é nesse momento da casa, de pensar em criar uma tela em volta dessa casa, que nascem essas cadeiras que são telas. Sim. Né? Eu tenho uma cadeira menorzinha, que ela é uma tela, também é o chassi de madeira, mas com tecido colocado por cima. Na verdade, veio essa cadeirinha, aí quando eu fiz a cadeirinha, eu pensei, aí veio logo o pensamento de fazer isso em volta da casa. Usar a casa como um chassi e esticar esse tecido em volta dela. A casa... Tô pensando em pele aqui, sabe? Como se fosse uma pele que você quisesse... Sim, Não sei, estruturar, né? Poder... Porque tem essa relação do dentro e fora, mas me parece que é deixar, se tornar permeável para essa... Sim. Criar uma pele para essa casa também. Não sei, estou conversando aqui com você porque eu acho que é muito interessante. Mas nas conversas as ideias vêm, né? Assim, elas surgem. E você também faz parte do grupo Ato Falho, né? Faço. É um grupo mesmo? É um grupo, né? Que o João Wesley, professor João Wesley... Sim, criou. E a gente fez uma exposição aqui na Casa Porto, né, que tinha alguns desses trabalhos. Sim. A gente participou de uma exposição muito legal que foi no Museu MAC de Niterói. Foi com os artistas aqui de Vitória, não só do Grupo Falho, né, tinham outros artistas também, e com os artistas do Rio. Foi uma exposição muito grande, assim, muito boa de participar. O que você levou para a exposição do MAC? Eu levei essa cadeirinha que eu fiz essa comprida, a tela, uma pintura que tem aqui. Foram 2 trabalhos. Isso, a tela e essa cadeira que é uma tela também, esse objeto. Por esses 2. E me conta, o que está vindo, assim, o que te move para o próximo trabalho? O que tem te movido? É uma pergunta difícil, porque eu fico pensando sempre sobre o meu trabalho, né? Tem épocas que eu fico um pouco parado, sem produção, mas eu tenho pensado muito sobre os verdes, sobre a cor, sobre esse pigmento verde, assim.
E quando eu penso sobre esse pigmento, a pintura fica um pouco mais sólida. Eu não tenho certeza ainda dessa pintura mais sólida, sem muitas profundidades, do que pode vir, ou se eu vou entrar, se eu vou mergulhar, né, nesse pensamento, assim, ou nessa materialidade. Né? Eu tenho pensado, tenho produzido telas para poder pintar, mas eu ainda não comecei. Né? Mas eu tenho pensado um pouco sobre essa questão dos verdes. Mas seria abrir para uma outra tonalidade, né? E eu nunca sei o que vai acontecer numa tela. Quando eu fui para essa casa, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Quando eu fui para o museu, para o Palácio Anchieta, também não fazia ideia do que ia acontecer. A tela, ela parece branca para mim, e tudo vai surgir naquele momento que eu começo a pintar. Sim. Não tem um pensamento antes, não acontece isso. Eu não consigo mentalizar uma imagem do que pode acontecer, assim, do que pode existir. É porque me parece que é um encontro com o lugar que você está, né? Pelo que você está contando, é muito importante, assim, né? Você está contextualizado com aquele ambiente que você está, então existe um encontro entre tem que ter. Você, o espaço, a tela, e é óbvio que são incessantes tentativas, né? Muito trabalho. Sim. Não é na primeira, tanto é que você lavou uma tela para poder fazer novamente, assim, então... Para essa exposição da Casa Porto, que é do Grupo Ato Falho, eu produzi no meu ateliê, mas eu pensei nesse espaço da Casa Porto, pensei no mar, né? Pensei nessa linha do horizonte. Então, eu tenho que incorporar para onde vai isso. Mesmo que o trabalho depois já esteja pronto para um outro lugar que não estava determinado, aí tudo bem. Mas se eu vou pintar para uma determinada exposição, eu tenho que pensar naquele espaço. Como o que eu posso colocar naquele espaço dentro do meu trabalho. Isso eu gosto de pensar dessa forma, assim. Né? Não é uma regra, né? Mas eu gosto de pensar nesse espaço, o que ele existe, o que ele tem ali. Sim. E tem alguma exposição em vista? Ainda não. Você fez Casa Porto, MAC o ano passado, fez Palácio Anchieta. Palácio Anchieta. Estamos com projetos, né? Escrevendo para editais, né? Mas nada ainda certo para acontecer. Mas o seu ateliê fica em Marechal, você trabalha lá, quem quiser visitar seu ateliê. Quem quiser visitar pode ir, conhecer meu espaço, vou adorar, tomar um cafezinho. Que bom. Super convidado. Ai, eu tô te devendo essa visita mesmo. Vamos lá. Vamos sim, é perto. Não é longe, é maravilhoso. E poder também entender, eu acho que ateliê de artista é uma riqueza, sabe? Eu acho que a gente consegue... Eu gosto de ver as insignificâncias, aquilo que ninguém está percebendo, mas onde se organizam as coisas ali. Teve um movimento muito legal que o Ronaldo também fez, o Ronaldo Barbosa e Neuza Mendes, e o Lando. Eles visitaram ateliês de artistas do estado todo para fazer uma exposição no Museu Vale, já tem um certo tempo, foi em 2019. Então eu achei isso tão legal, ir até o ateliê do artista, conhecer o trabalho lá no espaço dele. E eu acho que você está falando de uma coisa também que eu não tinha me dado conta, mas acho que é importante a gente registrar aqui, da cena do interior do estado. Que acaba que fica um pouco esquecida, né? A gente fica mais concentrado aqui em Vitória, Vila Velha eventualmente, mas mais Vitória. E eu acho que tem uma riqueza no interior que a gente precisa... Tem. E esses eventos culturais não acontecem no interior, né? E também a gente nem sempre temos espaços nesses interiores para fazer eventos também, mas dá para se pensar, né? Não é algo impossível de acontecer. Muito bom. Bom, quem quiser acompanhar o Josimar nas redes sociais, a conta no Instagram é @JosimarNalesso, com 2 S's. Josimar com C. Com Josimar com C. Eu deixo o convite aqui para vocês visitarem a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória. O endereço vai ficar destacado aqui embaixo. E também, semanalmente, às sextas-feiras, às 11h10, na Jovem Pan. Então, a coluna Arte Mais, ela está abrindo os caminhos aqui, com o videocast, a coluna em texto escrita no jornal e também na Jovem Pan News.
Josemar, obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço, foi maravilhoso. Muito bom conversar essa conversa com você. Espero que a gente continue essa conversa agora lá em Marechal. Vamos lá tomar um café, ver o ateliê, ver Marechal. Vamos. Obrigada, querido. Tá aí, joia. Obrigado a vocês.